No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre o novo Shelor Terra em Dofus Unity. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre esse headset que eu tô usando hoje, que é o Fifine H9. Presta atenção, se liga, o bicho é brabo demais. Inclusive, o áudio que você vai ouvir durante o vídeo inteiro foi gravado com o microfone do headset sem nenhum tipo de edição. Então bora pro unboxing do nosso headset novo aqui, o H9 Gaming da Fifine. Ele já tem essa caixa azul meio roxeada, muito louca, e de cara a gente dá com o manual. Inclusive eu queria saber de vocês nos comentários, se vocês costumam ler o manual para poder depois mexer no seu produto, ou se vocês já colocam a mão na massa, vão testar e etc. Eu fico ali no meio termo, de vez em quando dou uma lida, de vez em quando já vou direto, tá ligado? Tento equilibrar. E olha o nosso headset como é maravilhoso, mano. Ele é todo preto, mas tem alguns detalhes ali que pegam uma cor meio grafite, alguma coisa assim, os detalhes metalizados. Também, obviamente, ele vem ali a caixinha com o microfone e também o extensor do cabo, né, a entrada USB, para a gente conectar no nosso computador, e também tem os controles do headset que ficam nessa parte do cabo. Bora de overview então, ó. Se liga como são macias as almofadas do fone, e também a haste que controla o tamanho dele é metalizada, o que traz uma resistência e um controle maior para o produto. E olha que da hora a parte superior da almofadinha ali. Aqui você pode ver o quanto ele é, sei lá, maleável, o quanto ele vai se adaptar a qualquer tipo de cabeça. E tá aí, mano, mais uma vez mostrando aqui a maciez das almofadas, é super confortável, tenho adorado a experiência, lembrando que eu tô testando ele já faz uma semana. E tá aí a parte pra gente, né, conectar o nosso microfone e fazer o uso do fone sem nenhum segredo. E eu adoro esse rostinho da Fifine, é muito bonito. Tá aí conectando agora a entrada P2 no controle, que é com a entrada USB que fica no computador. Já usei aí o 7.1, que eu particularmente não gosto muito dessa função. E agora um overview aí dos controles. Tem ali a parte de mutar, aumentar e diminuir o volume, aumentar e diminuir o volume do microfone. E é isso, bora colocar ele na prática agora. Tô testando, inclusive a Fifine me mandou também a camiseta da Ampli Game ali. Muito obrigado pela camiseta, pelo produto, pelo kit. Eu estou adorando, é super confortável. O microfone, então, eu acho que é o grande ponto desse headset. Ele é incrível, lembrando que esse é um headset de entrada e o microfone tem essa qualidade absurda que você está ouvindo. Vale dizer que eu não editei o áudio, ele tá, mano, limpinho do jeito que foi gravado. E é isso, cara. Tenho adorado de verdade, e obviamente eu fui testar juntamente com o headset o Shelor de Terra. E aí eu tô jogando contra o Sran. E é isso. Se você está interessado no headset, saiba que esse é uma ótima opção de headset custo-benefício. Eu tenho usado ele para editar os meus vídeos, então eu uso por longos períodos e tá funcionando super bem. Ele é super confortável, é muito bom. É claro que ele não vai ter um RGB, não tem a praticidade de ser sem fio, e obviamente não vai ser tão confortável como, por exemplo, o Zeus Pro da Redragon. Mas ainda assim é um headset muito bom, considerando o custo-benefício. E obviamente que eu vou ganhar desses RAM aqui, né, galera? Não tem como, rapaz. O Shelor de Terra tá muito legal e o headset H9 também fala dele. Se você ficou interessado em comprar o seu, aproveita para acessar o link aí na descrição do vídeo. Através da Kabum você vai pegar um desconto e vai pagar apenas R$ 164,90 no modelo preto, igualzinho a esse que eu usei durante o vídeo aqui que você está assistindo. Vale dizer que é um headset muito bom, considerando ser um modelo de entrada com esse microfone excepcional. Tem ali as características e as suas especificações técnicas, e ele tem avaliações aqui bem legais no site, 4.65 de 5 em 56 avaliações de clientes. Então manda bala lá no seu, se for do seu interesse. Deixa nos comentários se você tem esse headset e o que você achou dele. Eu vou mostrar agora os feitiços de terra, que são os relevantes para esse vídeo. O primeiro feitiço que a gente aprende com o Shelor Terra é justamente o Soco de Shelor. Ele pega desde o level 1 e é um dos feitiços mais legais e mais clássicos dessa build. Sem contar que é um dos mais bonitos do Shelor, porque olha a animação disso daqui. É um feitiço muito bacana, ele pode ser usado pelo custo de 3 pontos de ação, o seu alcance vai de 1 a 3. Ele pode ser usado 3 vezes no turno e 2 vezes no mesmo alvo. Ele causa de 22 a 25 de dano terra e faz um teletransporte simétrico em relação ao alvo. Então ele sempre vai gerar esse teletransporte, e se houver algum outro alvo em simetria na casa de destino do seu alvo focado pelo Soco de Shelor, essa troca vai gerar um telefrag, fazendo com que o seu Shelor ganhe 2 pontos naquele turno, e com que o seu adversário e o outro alvo, pode ser outro adversário, qualquer aliado do Shelor, qualquer coisa nesse sentido, também entre sob o estado de telefrag, que é simbolizado por essa engrenagem em cima dele, e o número 2 significa a quantidade de turnos que esse estado vai durar. Vários feitiços dos Shelors ganham efeitos adicionais e consomem o estado de telefrag quando são utilizados em alvos sobre esse estado. A engrenagem, ele tem o custo de 4 pontos de ação,
o alcance é de 0 a 5, não é modificável, pode ser utilizado 2 vezes por turno e tem uma zona de efeito em cruz. Esse feitiço é bem interessante porque, por exemplo, se você usa entre o seu Shellor e alvo nenhum, não acontece nada, obviamente além do dano terra se houvesse algum adversário por aqui, porém, quando você usa entre o Shellor e algum adversário, ou apenas o seu adversário, ele faz trocas simétricas. Então se você usa com um espaço suficiente entre o Shellor e o adversário, como aqui na simetria perfeita, usando como base a casa do centro, eles vão trocar de lugar, será gerado um telefrag e você vai ganhar 2 pontos de ação. Você, o Shellor, vai entrar no estado de telefrag por 2 turnos, assim como o seu alvo. Então ele é um outro feitiço muito importante, porque nesse caso você não precisa nem de invocação para colocar o alvo sob o estado de telefrag. Outra coisa muito legal é que você pode posicionar tanto os seus adversários quanto os seus aliados graças a esse feitiço. Então ele é um feitiço bem legal para controle de mapa, posicionamento e jogadas mais estratégicas. E agora que você já sabe como gerar o estado de telefrag com o seu Shellor, eu vou te ensinar as mecânicas de um dos feitiços mais importantes dessa via elementar, que é o feitiço relógio. Como ele funciona? Bom, o seu custo é 4 pontos de ação, o alcance dele vai de 1 a 6, porém só pode ser utilizado em linha reta e também é ajustável, então é bem bacana quando sua build dá uma quantidade considerável de alcance. Outra grande vantagem desse feitiço é que ele tem roubo de vida, isso é muito forte considerando missões solo, PVM e até mesmo PVP, principalmente 1 contra 1. Dito isso, ele ainda tem efeitos adicionais. Cada vez que você acertar um alvo com ele, esse alvo pode perder até 2 pontos de ação. Isso não é acumulável, pode perder no máximo 2 e pronto, acabou. Mas, cada vez que você acerta um alvo sob o estado de telefrag, o dano base do feitiço vai aumentar em 12. O dano base do feitiço vai de 23 a 25. E se você conseguir aumentar o dano do feitiço 3 vezes, que é o máximo que ele pode ser aumentado, consumindo o estado de telefrag 3 vezes, no intervalo menor ou igual a 3 turnos, o seu feitiço vai ficar com os danos bases de 59 a 61, o que é muito alto, até mesmo pelo custo de 4 pontos de ação, com roubo de vida e retirada de PA, torna esse feitiço excepcional. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho dele na prática. Vou usar primeiro o engrenagem, que já expliquei como funciona, colocar o meu alvo sob o estado de telefrag, usar o relógio, consumir o estado de telefrag, nesse caso eu não roubei vida, porque eu tô full vida e não tirei PA porque o alvo não tem PA. Mas enfim. O próximo feitiço é o mecanismo. E esse feitiço é bem interessante porque ele custa só 3 pontos de ação. O seu alcance vai de 0 a 2. Você pode usar ele 2 vezes por turno. E a zona de efeito é um anel de 2 casas. Então ele é bem legal. Primeiro porque ele é um feitiço de dano em área. Mas a casa do centro ela não causa danos. Ela pode gerar telefrag de acordo com a simetria em relação à casa do centro. Então ela pode gerar um teletransporte normal no alvo. Se ele não tem ninguém para trocar com ele. Mas ela também pode gerar o telefrag aqui quando existem 2 alvos aqui na equidistância de acordo com a casa central, na famigerada simetria. Troquei os 2 de lado e os 2 entraram sob o estado de telefrag. O próximo feitiço é o agulha. Ele custa 2 pontos de ação, o seu alcance é de 1 a 6 imodificável, bem interessante, mas só pode ser usado uma vez por alvo e 3 vezes por turno. É um feitiço muito bom para ser utilizado em PVM ou em combates de muitos adversários. Ele faz o quê? Ele vai colocar o seu adversário sob o estado agulha e também vai causar um dano de terra. Ele vai causar o mesmo dano de terra a todos os adversários que estiverem sob o estado agulha e também sob o estado de telefrag. Então, para começar, a gente tem que colocar os nossos adversários sobre o telefrag. Vou dar a agulha no primeiro e ele vai tomar um dano de 297. Porém, quando eu dou a agulha no segundo alvo, os 2 tomam dano, e no terceiro alvo, os 3 tomam dano. Isso só dura um turno, não pode ser acumulado, e infelizmente esse é o ponto fraco do feitiço, porque o estado só dura um turno, então você não pode deixar o alvo marcado para usar isso no futuro. Essa é uma grande coisa que eu acho que tornaria esse feitiço muito mais interessante a longo prazo, mas infelizmente não funciona assim. E a melhor coisa é que o estado de telefrag não é consumido, então você ainda vai poder no final das contas, por exemplo, consumir esse estado com o feitiço relógio e manter ele mais bufado. Próximo feitiço é o regulador. O custo dele é de 3 pontos de ação, o seu alcance vai de 0 a 6, não é ajustável e tem essa área de efeito meio esquisita. Ele também pode ser usado apenas uma vez por alvo e 2 vezes por turno. Ele reduz a duração de efeitos pelo alvo e ocasiona danos terra aos inimigos. Ele também aumenta o número de lançamentos máximos por alvo se ele for utilizado num alvo em telefrag. Esse feitiço também consome o estado de telefrag. Então ele é bem interessante porque ele remove o seu adversário e ele pode ser usado mais de uma vez. Então é o único feitiço que remove tipo 2 vezes o mesmo alvo, desde que o alvo esteja em telefrag. Então ele é muito bom pra jogar contra Zobal, contra Iop, contra personagens como Feca, que dão escudos e que tem buffs que duram muitos turnos, porque você consegue tirar esses buffs com mais facilidade, trazendo muitas vantagens para o próprio Shellor e seus aliados. E aqui vamos ver na prática como ele funciona. Ó, se eu utilizar ele num alvo que não tá sob estado de telefrag, usei lá, normal, ele perde um de duração de efeito, mas eu não consigo usar uma segunda vez no mesmo turno, tá vendo? Agora, vamos passar de turno e colocar o alvo sob o telefrag. Engrenagem, o alvo tá em telefrag,
Vou utilizar o regulador. Consumir o site Telefrag, remover o alvo em duração de efeitos e ok. E aí eu posso usar novamente o feitiço nesse mesmo alvo. Então, essa é a grande vantagem do feitiço, que pode ser usado 2 vezes por turno no máximo, mas ainda assim você vai poder remover 2 vezes um adversário, trazendo aí benefícios e vantagens para o seu time e para o seu Sheller. Sheller versus Panda, ele já avançou, tem 27% de essência terra, e vamos ver qual é que é a dele. Começou colocando um Panda Wasta já no meu corpo a corpo, chatinho, mas ok. Invocou um barril, pegou no colo. Mano, bonito esse pandinha também, né? Esse conjunto combina muito com a classe. Olha que louco o panda bêbado, mano. Fica, tá ligado? Parece que tá num navio ali, cambaleando, cara de bobo, dando risada, tá ligado? Parece você quando vê a morena. Ó, coloquei ali um Synchro, coloquei aqui um Cúmplice. Vou trocar os dois de ligar com engrenagem, bufando meu Synchro em um turno. Toma. E aí dessa forma eu também já posso andar tranquilo, tá ligado? Sem muita raiva. Então, pra continuar meu turno, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou bufar um relógio nesse camarada aqui, será, mano? Que vai... Pô, se gritar vai finalizar ele, eu não quero. Deixa eu jogar isso aqui pra lá. Premonição pra lá. Confusão pra cá. Daninho no panda ali pra tirar uma marfola dele. E maravilha. Vamos ver como é que vai seguir essa brincadeira aqui. E é isso, né, mano? Deixar aqui na diagonal do meu Shadow pra tampar a visãozinha do panda. Ele tem 3.968 de vida. Tá bebo. E lá vai fazer o próprio turno. Já ficou sóbrio, usou o picolé. Chegou na minha reta, usou perícia de arma, ele tá usando arco. Ó lá, arco do Gatolho, bonito. Tá com a skin do arco Nox ali, né, velho? Você já viu a skin. E ok. Mandou o panda ataque, causou um dano. Bacana que apareceu a skin da arma dele, tá ligado? Então, quando você usa a arma no Unity, vai aparecer a skin da sua arma e não, de fato, a arma que você tá usando. Aqui tá um Asta, mas aqui na miniatura, na fotinha ali, tava outra foto, vocês viram? O Asta provavelmente deve ter modificações aí no futuro, não muito distantes. Bom, já peguei a simetria do panda, vamos começar com engrenagem, colocar no site Telefrag. Nossa, esse panda vai apanhar legal, viu, mano? Ó, toma. Roubo de vida já deu 600 de dano nele. Vou puxar ele aqui onde ele tava, perdendo a esquiva, perda de PA. Ele tem 10 esquiva, perda de PA, vai zerar agora, ó. Zerado na perda de esquiva de PA, o que significa que ele vai tomar a retirada no meio da tintela. Perdeu 2 PAzinho ali pra ele ficar ligeiro. E vou jogar ele pra longe. Joguei ele pra uma ponta, corri pra outra, vou deixar meu Synchro no meio do caminho, meu cúmplice, aliás. E é isso, fui curado pelo Dococo. 3.500 de vida pra mim, 1.855 de vida pro panda. Nossa, deu uma arcada legal na diagonal aqui, pegou bonito, o arco bonito dele, né, mano? Da hora a animação ali pegando no arquinho com a skin. E olha as animações do panda também, cara, maravilhoso. Lembrando, hein, rapaziada, o áudio que você tá ouvindo ao longo desse vídeo foi todo gravado com o microfone aqui do headset da Fine Fine Gaming. E você ainda pode comprar o headset aí com desconto especial, o link vai estar na descrição do vídeo. E se você puder, deixa o like, se inscreve e engaja muito nesse vídeo aqui pra me dar uma força. Afinal de contas, se não fosse a Fine Fine mandar, esse vídeo não teria sido produzido. Muito obrigado, Fine Fine, muito obrigado a você que acompanha o canal e me apoia. E tamo junto, hein, mano. E o panda vai tomando. Será que eu consigo finalizar ele agora? Não vou saber, hein. Vamos tentar. 700 de vida, eu dei 792 de dano. Existe um mundo, velho. Eu queria sincrar, mas não tá fácil. Não tá fácil de sincrar, não. Vou bater e arriscar. Nunca falhei, velho. Tá lá, GG na tela.